Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Nós louvamos ao nosso bom Deus por nos permitir estarmos reunidos mais uma vez em Sua presença, para aprendermos mais sobre o Senhor, para termos comunhão uns com os outros, ainda mantendo uma certa distância, mas temos comunhão. Só o fato de vermos os irmãos, de podermos conversar, isso é maravilhoso. É muito diferente de estarmos em casa, quando estamos no templo. Sabemos que há irmãos que não podem estar no templo por motivo de saúde, por complicações, não podem, estão em casa por serem pessoas do quadro de risco. Nós entendemos perfeitamente. E que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor nos abençoe. Meus queridos irmãos, queremos nesta noite trabalharmos o seguinte título: Recomendações preciosas para todos os tempos. E gostaríamos de ler com os irmãos o texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Vou pedir que os irmãos possam colocar sempre os textos que eu vou mencionar. 1 Timóteo 4, 16. Recomendações preciosas para todos os tempos. Tempos normais e tempos também difíceis, como estamos passando agora. Devemos pedir a Deus graça para cuidarmos de nossa vida como um todo. É assim que Deus deseja. É que o cristão cuide de toda a sua vida em todas as áreas. Diz assim a palavra do Senhor: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. E ainda Hebreus 4:14. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, tá bom? Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Então, meus queridos, no livro ou no texto que lemos em 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo aconselha a Timóteo a atentar ou a cuidar de sua vida. Ele fala: atente bem para a sua própria vida, cuide bem da sua vida e da doutrina, que é do ensino da palavra de Deus. No livro de Hebreus, o escritor desta carta, Hebreus 4,14, nos fala que Jesus é esse grande sumo sacerdote. Ele está falando de Jesus Cristo, que adentrou os céus, o Filho de Deus. E ele fala: apeguemo-nos com toda firmeza a essa fé que professamos, pois Jesus Cristo, ele passou pelas lutas que nós passamos, pelas tentações. E o escritor fala que ele compreende e ele sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, dos nossos pecados, dos nossos medos, das nossas angústias. Todos nós temos fraquezas, dificuldades, medos, angústia, e precisamos ir
a Jesus Cristo, primeiramente a Ele, de todo o nosso coração, e depois procurarmos também, os especialistas de cada área, segundo as nossas necessidades. A Bíblia fala que Jesus era sensível às necessidades das pessoas. Podemos ver na alimentação dos 5.000. Cristo sabia que as pessoas estavam com fome, porque estavam com Ele todo dia. E algumas acompanhavam, não só, mas vários dias. Jesus Cristo demonstrou também a sua sensibilidade quando Ele realizou as curas. E Ele viu a necessidade de cada pessoa. E Ele curou muitas pessoas. E concedeu saúde, alegria e da sua paz, aquelas que não tinham. Jesus demonstrou seu cuidado no dia a dia para com as pessoas. Ele teve misericórdia, compaixão, quando viu a multidão que estava aflita e angustiada. E assim também acreditamos que Cristo está olhando para cada um de nós. Ele vê as nossas angústias, os nossos medos, as nossas aflições, os nossos problemas, seja de qual ordem for, familiar, problemas interiores. Ele sabe de todas as coisas. E o escritor, e ele mesmo nos orienta a irmos a Ele. Jesus fala em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De fato, Jesus tem alívio para a nossa alma, para o nosso coração. Ele tem conforto para aqueles que precisam de conforto e consolo. Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Isso faz toda a diferença, quando nós confiamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Ele nos traz descanso para a nossa alma. Mas nós só encontramos descanso quando nós vamos a Ele, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle, ou aquele problema que está causando tristeza em nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos levando os problemas sobre nós. Estamos levando sozinhos. Não compartilhamos com ninguém, com as pessoas que podem nos ajudar. Não procuramos o médico, o especialista da área. E muito menos procuramos a Jesus, que é o médico dos médicos e que pode nos ajudar quando os médicos não podem fazer absolutamente nada. Jesus Cristo tem conforto, tem graça, Ele nos ajuda. Eu tenho encontrado, meus irmãos, eu tenho encontrado conforto e graça em Jesus. Quando dobro os meus joelhos e digo, Senhor, me ajude, ó Pai, neste problema, nesta dificuldade. Perdoa os meus pecados. Livre-me do mal. Senhor, abençoe a minha família. Abençoe meu pai, a minha mãe, a minha esposa, as minhas filhas. E naquela angústia, quando eu me levanto, de fato, nos levantamos aliviados. Quando vamos a Jesus, quando entregamos a Cristo pela fé, porque às vezes nós vamos a Jesus e nós falamos, Senhor, me ajude, eu entrego, mas nós não entregamos. E ficamos com aqueles pensamentos e com aquela carga sobre nós. Nem sempre entregamos tudo a Deus. Nem sempre entregamos os nossos problemas e as nossas angústias a Deus. Às vezes nós guardamos dentro do nosso coração. E nós queremos falar de algumas coisas que são importantes. Por mais que sejam da físico, humano, mas são importantes também.
a primeira recomendação, devemos cuidar do corpo físico. Tenha alimentação saudável. Faça exercícios, pratique exercícios físicos. Durma bem. Vá ao médico pelo menos uma vez por ano. Às vezes nós reclamamos de que as coisas não estão bem com a nossa saúde, mas nós comemos todo jeito, enlatados, refrigerante, alimentos os piores possíveis. Não praticamos nenhum exercício, não dormimos pelo menos de 6 a 8 horas, é a média, o ideal é de 7 a 8 horas, não dormimos, não vamos ao médico, e nós queremos ainda que tudo esteja bem. E se não estiver bem, então, cadê? A culpa é de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Se você não cuida do seu corpo, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e devemos cuidar bem. Nós, às vezes, pensamos que Deus quer que cuidemos apenas da área espiritual. Claro que a vida espiritual é a principal. Você pode ter saúde física em todas as áreas, mas se não tiver paz com Deus, você não tem nada. Você está com problema. Precisa cuidar, de todas as áreas da vida. A segunda recomendação: cuide da sua mente, da vida ou da área emocional. É importante cultivarmos tudo que pode trazer saúde para a mente, saúde para o coração. Quando falamos coração, porque nós usamos essa linguagem figurada, mas estamos falando da saúde mental. É importante cultivar tudo que traz saúde emocional. Às vezes, nós cultivamos somente aquilo que é negativo, que não presta. Você vai adoecer emocionalmente. Cultive relacionamentos saudáveis. A palavra de Deus fala sobre isso. Coloque para nós 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Devemos cultivar relacionamentos saudáveis. Tem pessoas que não acrescentam em nada a nossa vida. E você tenta influenciar, tenta ajudar a pessoa, mas a pessoa não quer ajuda. Então, cuidado com essa pessoa, cuidado com esse relacionamento que lhe faz mal e que não quer ser ajudado, mas quer ir cada vez mais para a perdição, caminha cada vez mais por caminhos perigosos, em todos os sentidos. Não guarde coisas ruins dentro de você. Os especialistas da área, nós podemos procurar, esse assunto já está batido. Jesus Cristo, a palavra de Deus, nos aconselha há tantos anos sobre isso, que devemos tirar tudo, toda mágoa, todo ódio, toda raiva do nosso coração. Nós vivemos, ou somos conduzidos, ou podemos ser reféns daquilo que guardamos dentro da nossa mente, do nosso coração. Se você guarda só coisas ruins, então você vai ser dirigido por isso. Mateus 12, 34. Cristo nos fala assim: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas?
pois a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de coisas ruins, então certamente irão sair coisas ruins. Mas o ser humano é tão terrível que consegue às vezes disfarçar. O ser humano é tão malicioso e terrível que fala coisas que são boas, mas que dentro estão com outras intenções. Só Deus para entender o ser humano. Mais uma vez, o exercício físico faz bem para a mente, faz bem para a vida emocional. A prática de atividade física e momentos de lazer são essenciais no controle do estresse e da ansiedade. Você está estressado, ansioso? Pratique exercício físico, vai ajudar a controlar, a você superar. Pode ajudar muito. Aí temos exemplo de caminhada. Eu gosto de fazer caminhada e correr. Pastor Hélio, tu sabe disso, né, Pastor Hélio? Você pode andar de bicicleta, tem vários tipos, né? Pilates, futebol. É importante fazer exercício físico. Como falamos, dormir bem faz bem para a mente também. Os irmãos sabem disso. Nós sabemos dessas coisas, mas nem sempre nós praticamos. Não há tempo, não tem um tempo, pastor. Mas quando nós adoecemos, aí o médico diz, ou você faz ou você morre. Mas é incrível como o tempo aparece. O tempo aparece ligeiro. Não, agora eu tenho tempo. Por quê? Porque, pastor, eu quero viver mais um pouquinho. O médico disse que não tinha outro jeito. Então, cuidado, meus irmãos. Vamos cuidar do corpo, da vida emocional, para podermos ser usados por Deus mais ainda. Como é que você vai evangelizar alguém estando doente? É meio contraditório. Você está mal, doente, a sua vida emocional está lá para baixo. Como é que você vai falar de Jesus com alegria, né? Com contentamento? Se você não tem alegria, se você não tem paz, Jesus, Ele traz paz e alegria. Tenha atitudes verdadeiras. Seja sincero com as pessoas. Não seja falso. Cristo foi sincero com todas as pessoas. Às vezes, nem sempre é fácil, mas seja sincero. Às vezes alguém me pergunta algo, eu tenho dificuldade de não ser sincero. E às vezes, né, é difícil, mas eu procuro sempre falar sendo sincero. Existem pessoas que querem tirar proveito em tudo, não são verdadeiras, não têm atitudes verdadeiras. Isso faz mal para a vida emocional, porque nem você mesmo vai confiar em você. Se você é mentiroso, engana os outros, não é sincero, então as pessoas não vão confiar em você. E você irá perceber, ninguém confia em mim, porque você é mentiroso. Não é verdadeiro, não é sincero. Tem uma frase que diz que o mundo é dos espertos, né? O mundo é dos espertos. Mas não tem nada a ver com Jesus. Jesus nunca nos ensinou assim. Pelo contrário, tem um hino que fala sobre isso. E tem um título de vencedor. Diz assim, eu vou ler a primeira estrofe. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor, chefe bendito, chefe glorioso, em tudo Ele é vencedor, Ele o supremo, guiando com seu poder e valor,
todos unidos, avantes, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. A vitória não é dos fortes, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor, daqueles que fazem o certo, que fazem aquilo que é correto. Evite pensamentos negativos. O cristão não tem motivos para ser pessimista, para ser pessoas que acham tudo ruim, só vê o lado negativo das coisas. Existem cristãos assim, que tudo é ruim, que não tem nada bom, que as coisas só vão piorar. Devemos tirar sempre uma lição, mesmo diante de toda a dificuldade, diante da pandemia. Deus está nos ensinando muitas coisas. Temos que tirar alguma coisa boa, alguma lição, algo de bom. Se você só vê o que é ruim, o que não presta, e guarda no seu coração, pois está difícil, meu irmão. Vai ser difícil para você as coisas. Alguém me perguntou: pastor, você acha que vai melhorar ou piorar? Claro que teremos dificuldades. As dificuldades sempre irão existir. Mas os nossos olhos não devem estar nas dificuldades. Os nossos olhos devem estar em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Amém? Todos nós passamos por dificuldades. Eu também passo por dificuldades. Eu sei que cada irmão tem as suas lutas, em família, pessoalmente. Todos nós temos dificuldades. Mas devemos olhar para Jesus. Ele é o Filho de Deus. Morreu por nós em uma cruz. Sofreu por amor a nós, para nos salvar, para nos ajudar. E Ele nos afirma que estará conosco todos os dias. Ele nos falou assim: eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Então não há motivo para estarmos vendo as coisas só do lado negativo, sendo pessimista, sofrendo. Mas devemos olhar para Ele, confiar nele e pedir: Senhor, me ajude a confiar mais no Senhor e a descansar mais no Senhor. A terceira recomendação: cuide da vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Perseverando. Como devemos cuidar da vida espiritual? Perseverando nas disciplinas espirituais. Não existe mágica para o cuidado da vida espiritual, mas apenas exercitando as áreas ou as disciplinas espirituais que estão na palavra de Deus. A primeira delas que quero mencionar: a leitura da Bíblia. A Bíblia é o alimento espiritual de todas as pessoas. Se alguém quer vida espiritual, tem que se alimentar das palavras de Deus, devidamente interpretada. Coloque para nós Mateus 4,4. Olha o que Cristo falou em Mateus 4,4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós não lemos a Bíblia, não alimentamos a nossa vida espiritual das palavras de Deus, então nós iremos morrer espiritualmente. Não teremos sabedoria para conduzir a vida, não teremos
forças para vencermos os problemas do dia a dia, porque a Bíblia é um alimento precioso, um alimento espiritual, que enche o nosso coração de esperança, de fé, de paz. Olha o que o salmista vai falar, Salmo 119, irmão, versículo 164 a 167, Salmo 119. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço os teus testemunhos, amo-os infinitamente. Como a palavra de Deus é preciosa, é rica, como a palavra de Deus nos ajuda em todo o nosso dia a dia. E como o salmista fala, que ama a palavra do Senhor. Ah, meus queridos irmãos, se amarmos assim a palavra de Deus, como está escrito, não há tropeço, nada há que os faça tropeçar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é um tesouro inesgotável de instruções, cheia de sabedoria. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu me guiava da forma que eu queria, do meu jeito, e muitas vezes dava errado, porque a nossa forma de viver nem sempre é a melhor. Pelo contrário, às vezes poderá ser a pior forma de se viver. Mas quando olhamos para a Escritura Sagrada, esta palavra vai nos guiar de acordo com a vontade de Deus, que está escrito que a vontade de Deus, em Romanos 12, ela é boa, perfeita e agradável. Meus queridos, uma outra disciplina importante na vida espiritual é uma vida de oração. Devemos praticar a oração. E o que é orar? Orar é falar com Deus, é conversar com Deus, é abrir o coração, é agradecer a Deus, é colocar diante de Deus a sua vida, as suas lutas, as suas angústias e também as suas alegrias. Como é importante a oração. E a igreja primitiva, ela nasceu através ou por meio da oração. O nascimento da igreja primitiva foi regado por oração de Jesus. E depois os discípulos aprenderam a orarem, como está em Atos. Coloque para nós Atos 1,14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Todos eles se reuniam em oração. Jesus ensinou aquela igreja, os seus discípulos, os seus apóstolos, a importância da oração. Jesus foi um homem que orava de madrugada, pela manhã, à tarde, ele estava orando. E a Bíblia fala que os grandes homens e as grandes mulheres de Deus foram homens e mulheres de oração. Moisés foi um grande intercessor no Antigo Testamento. Daniel foi um homem de oração. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes por dia. Paulo também
sabendo da importância da oração para a sua vida, ele orava muito, estava orando ao Senhor. Então, pratique a oração, como está escrito em vários textos da palavra de Deus, em Atos, a igreja estava orando. Romanos 12:12, 1 Tessalonicenses 5:17, vai falar da importância da oração. Mas também há um último exercício espiritual que é de grande importância, que é a prática de nos congregarmos, o hábito de nos congregarmos. Ir ao templo pode ser comparado com a prática de exercícios, sendo, neste caso, a prática de exercícios espirituais. Porque quando nós estamos na igreja, nós lemos a Bíblia, nós oramos, temos comunhão uns com os outros, e nós adoramos a Deus através dos louvores, que também é um exercício espiritual. Quando adoramos, quando louvamos, aquilo toca no nosso coração e edifica a nossa vida. Hebreus 10:25 nos diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da vinda de Jesus. Meus queridos irmãos, a Bíblia mostra Jesus como um homem que se congregava. Ele estava sempre na congregação. Cristo estava sempre na sinagoga, que era o templo daquela época, se congregando. Se assim Cristo fez, e se assim a palavra de Deus nos recomenda, nos orienta, então, porque isso é importante para a vida espiritual. Nós temos comparado que o congregar pode ser comparado com o braseiro. Os irmãos que gostam de churrasco aí sabem muito bem, e as irmãs também, porque tem irmãs também que gostam de churrasco. Quando você está assando aquela carne, como é bom, mas se você pega uma brasa, uma só, e tira do braseiro, coloca aquela brasa do lado, aí você vai pegar aquela carne, não, eu vou assar a carne aqui só nessa brasa aqui, e aquela brasa vai se apagar rapidamente. Assim é a vida do cristão. Se ele não se congregar, se ele não tiver comunhão, porque a comunhão foi e é um dos pilares da igreja de Cristo. Comunhão é relacionamento, é se importar uns com os outros, é cuidar um do outro. Todos nós precisamos de ajuda, de cuidado. Como diz o poeta John Donne, mais ou menos assim o nome, poeta e pregador, ele nos diz que nenhum homem é uma ilha completo em si mesmo. Todos somos parte do continente. Ninguém é completo sozinho. Devemos estar em comunhão com Deus e uns com os outros, crescendo, pois só desta forma iremos agradar o coração de Deus, iremos crescer espiritualmente. Eu amo a congregação, eu amo estar aqui com os irmãos, e não só porque eu sou pastor, mas antes de ser pastor, nem pensava em ser pastor. Eu amava a minha congregação, também quando eu me congregava em Teresina, tinha grande alegria e caminhava a ser mais de 1 quilômetro, acho que quase 2 quilômetros, não tinha carro nem moto, né? Ia de pé, não tinha nem bicicleta. Depois que conseguimos comprar uma bicicleta, aí foi bom também, mas estava sempre me congregando, porque assim Cristo me ensinou, me orientou em sua palavra. Meus queridos, Jesus foi o nosso exemplo, nosso maior exemplo em todas as áreas, mas também nessa, de se congregar. Se você não se congrega, você não está bem. Se não há nenhum motivo
que venha impedir de doença, de risco. Se você está bem, vai para todos os lugares, mas só não vem para a igreja, então você não está bem, meu irmão, com todo respeito. Você está doente e deve procurar ajuda. Se eu deixar de me congregar, então eu certamente, se eu não me congregar, o pastor Jamos passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, não se congrega, está em casa direto, está bem de saúde, não tem nenhum problema de risco. Então, meu irmão, eu estou doente e eu vou querer que os irmãos me ajudem. Se você não está bem, procure um especialista, meu irmão. É com todo respeito e amor que eu estou falando isso para os irmãos que estão nos ouvindo e que estão aqui no templo também. Nós, irmãos, estamos sujeitos a adoecer. Todos nós temos angústias, medos, preocupações e devemos pedir ajuda. Ajuda não só espiritual. A principal, nós entendemos que a vida espiritual, que a dimensão espiritual, ela está sobre a dimensão física, porque a dimensão física vai passar, mas a dimensão espiritual, ela permanece para sempre. Então, se você precisa de ajuda, reconheça. A melhor forma de se tratar, irmãos, é quando nós reconhecemos: eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu preciso de ir em um especialista, porque eu não estou bem. Não é vergonhoso, meus irmãos. Pelo contrário, é uma atitude de nobreza pedir ajuda, ir ao médico, procurar o pastor, se for uma enfermidade espiritual. Então procure o seu pastor, pastor Fábio, ou pastor Jamos, ou pastor Wellington. Eu preciso que você ore comigo, eu preciso de ajuda. Meus irmãos, como nós precisamos de ajuda. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Nós precisamos. Quando alguém está doente emocionalmente e não reconhece, não procura especialista, não procura ajuda, então a tendência é você ficar cada vez pior. Meus queridos irmãos, existem pastores que não aconselham o cristão a ir ao médico, sabia? Mas nós somos diferentes. Nós aconselhamos os irmãos a ir ao médico. Nós aconselhamos o irmão ou a irmã procurar ajuda na área que você precisa. Nós entendemos que o médico é um especialista que recebeu de Deus a graça de estudar, de se formar. A Escritura fala que toda sabedoria, todo conhecimento vem de Deus, vem lá do alto. Então, se alguém tem um conhecimento, foi Deus que deu. Se é um conhecimento legítimo, correto, então procure ajuda, porque tem especialistas que dizem que são, mas não são credenciados e podem causar muito mal. Então nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Quanta tristeza ver alguém falando: jogue fora os seus remédios, sem conhecer a pessoa, sem saber de nada, sem não ter nenhum conhecimento da área. Para mim, esse pastor ou esse líder espiritual não é digno de ser ouvido. Com todo amor e respeito à igreja de Jesus ou a qualquer outra pessoa, a primeira coisa é reconhecermos os nossos limites, as nossas dificuldades, e pedir ajuda e se recuperar para adorarmos a Deus cada vez mais. Repito, existem profissionais que não são profissionais, que passam remédio para fazer, às vezes, só para ter, sei lá, a pessoa tem algum convênio com alguma farmácia e indica: vá na farmácia tal. Então tenha cuidado com profissionais assim, tenha cuidado. Mas alguém que é um profissional da área,
estudou para isso, se formou, deve ser ouvido. Isso, como estava conversando com o pastor Fábio, faz parte da graça comum. É graça de Deus ser curado, é graça de Deus estar bem. É maravilhoso tomar um remédio e ficar bom. Quando você está com um dente doente, com dor de dente, você vai no dentista, procura o irmão Henrique, a irmã Cassandra, ou qualquer outro irmão da área, que é especialista, né, desta área ou de outra área, e você tem a sua saúde, né, perfeita novamente. Como isso é maravilhoso, é bênção de Deus, meus irmãos, é bênção de Deus. Então eu me coloco aqui, juntamente com o pastor Fábio e o pastor Wellington, à disposição dos irmãos, para aconselhar, para ajudar a superarmos as nossas angústias e as nossas lutas da vida. Meus queridos irmãos, neste momento nós vamos orar encerrando. E repito o texto que falei, peço que o irmão coloque para nós Mateus 11, 28. Jesus nos convida a irmos a Ele, e Ele nos diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, ou vos aliviarei. Tá bom até aí. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo, Ele tem descanso para a nossa alma, Ele tem graça para a nossa vida, Ele pode nos ajudar em qualquer área de nossa vida, porque Ele é o Filho de Deus, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então eu lhe convido a orar agora. Feche seus olhos, você que está em sua casa, né? Ore agora a Deus, peça para que Deus lhe ajude nas suas lutas, nas suas dificuldades. O pastor Fábio não está conosco hoje, porque não estava se sentindo bem, estava com dor de cabeça, não estava bem de saúde. Oremos pelo nosso pastor, mas a irmã Zalete falou que ele está bem melhor, né, agora à noite. Mas oremos pelo nosso pastor para que o Senhor conceda plena recuperação. Oremos pelos nossos irmãos que estão se recuperando também de enfermidades, de lutas, tá certo? Para que o Senhor sustente e conceda graça.